Boa noite, professor. O objetivo desse vídeo é fazer a apresentação sobre o nosso trabalho do segundo bimestre de Pesquisa Operacional 2, relacionado ao conteúdo da teoria das filas. A nossa equipe é formada por mim, Tatiane Delay, pode passar no slide, pelo José Newton, Matheus Atolfato, Nadson Santos e pelo Gabriel Bruno. Agora, falando aí para iniciar o nosso trabalho sobre o artigo, a gente buscou um artigo que o título é Aplicação da Teoria das Filas para Avaliação do Desempenho e Melhoramento dos Serviços de Entrega de uma microempresa de distribuição de água e gás. Esse foi um artigo feito pela Universidade Federal de Campina Grande. Deixa eu passar. Então, qual que foi o problema apresentado ali pelo artigo, né? Nessa empresa, acabou se fazendo ali a formação de grandes filas no atendimento da distribuição de água e gás, e devido a algumas falhas que fizeram com que o tempo médio dessa fila de espera aumentasse muito, que gerou que a fila aumentasse muito também, né? E foi utilizado, então, um sistema aí relacionado a partir da teoria das filas, para fazer a visualização da eficiência do sistema quanto ao atendimento dessa distribuidora de água e gás, né? Então, ele precisaria analisar, mensurar e elaborar planos de ação para essas falhas decorrentes do serviço de entrega, né? Entender quais são essas falhas, o que está ocasionando o longo tempo de atendimento e, consequentemente, a insatisfação do cliente, né? Que esse é o problema principal. Então, para isso foram utilizados aí os sistemas que a gente vai comentar mais para frente no trabalho, e também para solucionar o problema por meio da aplicação de ferramentas de gestão da qualidade, gráfico de Pareto, diagrama de Chikawa, para conseguir entender quais são os problemas que estão ocasionando essa insatisfação ao cliente, essa demora no atendimento, utilizando aí, fazendo as simulações para saber exatamente quais são esses problemas a partir da simulação para que pudessem ser resolvidos. Nessa parte aqui de algoritmo e aplicação, basicamente nós temos o cálculo de todas as variáveis necessárias para iniciar, de fato, o estudo e, a partir disso, obter informação e, depois da informação, ser possível analisar e tomar uma decisão. Verificar o motivo da questão da teoria da fila, ou seja, o porquê da demora. No final das contas, as variáveis não vai dar justamente essa informação. O porquê da demora. Basicamente, nós temos 6 funcionários na empresa, sendo que um atendente, 2 entregadores e 3 o serviço de descarregamento. Só que tem um detalhe, a maioria das vezes os entregadores são alocados também para o descarregamento. E isso esse impacto vai ficar nítido em número mais para frente ali quando o Zé e o Alemão estiver apresentando. O software utilizado foi o Minitab, e as variáveis que foram obtidas foi a média, o desvio padrão, a variância, o coeficiente de variação, o mínimo, o primeiro, o segundo e o terceiro quartil. O segundo ali pode ser considerado estatisticamente como a própria mediana. O máximo, o mínimo, a amplitude, moda, o número de moda e a assimetria. Essa assimetria aqui está mais voltada para uma questão de curva normal, que basicamente esses estudos são considerados normais para ser possível analisar, mesmo sabendo que a formação da fila pode ser aleatória, mas para cálculo ela é considerada normal. Uma informação importante aqui, que já gostaria de destacar, é a média, ou seja, o intervalo entre pedidos, que é de 5,49 minutos, e o tempo de atendimento, que é de 26. Isso nos diz que quando ele finaliza um, já tem mais 4 na fila. Então, isso já impacta o sistema, ou seja, forma filas. Logicamente, já resulta no problema que a Tati comentou, que é a formação de filas, demora na entrega. Resumidamente, essas variáveis, esses valores, já não está contabilizado 8 outliers que foram encontrados. Pode passar, Zé. Boa noite, professor, tudo bem? Aqui quem fala é o José Newton. Eu vou falar um pouquinho sobre a obtenção de dados. Para a obtenção de dados, a gente vai fazer o cálculo então da taxa de chegada, da taxa de atendimento e depois da probabilidade do sistema esteja ocupado.
Na média de na taxa de chegada, a gente usa então a média de intervalos de pedido, que foi a cada 5,495 minutos, que daí a fórmula é 1 sobre a média de tempo de chegada, totalizando então 0,182 minutos. No caso, a taxa de chegada é uma pessoa a cada 0,182 minutos. Na taxa de atendimento, a gente consegue então pela a média de duração do tempo de atendimento, que foi de 16 minutos mais ou menos, cerca de quase 17 minutos, e segue a fórmula da mesma forma que é a taxa de chegada, que é 1 sobre a média de tempo, ficando então em 0,037, que daí multiplica por 2 devido ter 2 atendentes na empresa. Para a probabilidade de que o sistema esteja ocupado, foi obtido pela divisão do ritmo de chegada dos pedidos, pela multiplicação entre o número de servidores e o ritmo médio de atendimento, com Mi, que é a taxa de atendimento, sendo adotada pela definição da razão de 1 hora pelo tempo do atendimento, ficando então assim 2 vezes 1 sobre 26,77. Assim, o valor aproximado de Mi, que no caso é a taxa de atendimento, é de 0,74 atendimentos por minuto, e então ficando dessa forma na taxa de utilização do sistema de aproximadamente 123, que multiplicado por 100 você consegue então a porcentagem, que daí da chance de estar ocupado é de 123%, mostrando que sempre vai estar ocupado, na verdade, provavelmente, né, que pode ser que não esteja. Mas enfim, mostrando que o ritmo da fila está muito lento comparado com o que deveria realmente ser. Bom, agora que a gente já entendeu a obtenção dos dados e algumas das variáveis que a gente vai acompanhar para a teoria das filas, a gente chega no equilíbrio do sistema, que é justamente o objetivo da teoria das filas, encontrar um equilíbrio entre os custos para que seja realizada a prestação de serviço. Para isso, a gente chega em duas variáveis de número e duas variáveis relacionadas a tempo. São elas o número médio de clientes na fila de espera, representado por NF, que a gente chega a um valor de 4,15. O número médio de clientes no sistema, ou seja, o número de clientes que estão de fato no sistema, não estão mais aguardando, que é representado por N, que a gente chega a um valor de 6,59. O tempo médio de espera por cliente, que é representado por TF, que a gente chega a um valor de 22,8 minutos. E, por fim, o tempo médio gasto por cliente, representado pela letra T, que a gente chegou a um valor de 36,20 minutos. Então, aqui nessa última tabela, a gente tem justamente um resumo de todos esses valores que a gente trouxe, tanto as variáveis que o Nadson trouxe anteriormente, para que possa ser feita uma análise e uma conclusão em cima da teoria das filas, que busca justamente encontrar esse equilíbrio entre os custos e a prestação de serviço. Para a gente concluir, então, alguns tópicos que precisamos relembrar. O primeiro problema, de forma objetiva, que nem a Tati comentou, é a demora, né, a fila por causa da demora na entrega dos pedidos. E o principal fator para essas filas que foi analisado é a mal distribuição de atividades, né? Ou seja, retirar os entregadores para realizar atividades diferentes do que eles precisariam fazer, né? Por exemplo, a descarga de caminhões, retirar rótulos e assim por diante. E as propostas de melhorias, assim como a Tati comentou também no começo das ferramentas, ela foi desenvolvidas através, primeiramente, do gráfico de Pareto, para poder identificar quais eram os principais pontos onde serem atacados, o diagrama de Ishikawa, através dos 6 M's, para entender os principais problemas de acordo com cada um, e o 5W2H, que é a proposta efetiva de melhoria e, claro, visando o custo zero. As dificuldades encontradas foi principalmente a coleta de dados, né? Até por ser uma empresa pequena e os colaboradores, por nunca ter passado por isso, algumas obtenção dos dados se tornaram um pouco
difíceis de conseguir, justamente pela restrição, né, de serem passadas. O objetivo acredita-se que foi encontrado, porque foi conseguido analisar, entender o problema, aplicar a teoria das filas, realizar as análises, propor melhoria. O objetivo em si não era aplicar, mas está claro, né, o que precisa ser feito pela empresa caso ela decorra essa atividade. E os aprendizados vêm que em diversos pontos é possível aplicar isso, até mesmo em lugares que a gente às vezes não para olhar, e é algo que está no nosso dia a dia, né? Distribuidora de água e gás, todo mundo precisa disso, e às vezes a gente sofre com isso e acaba não pensando como isso realmente pode ser melhorado, né? Principalmente quem trabalha na área. Então, nosso trabalho é isso. Muito obrigado. Se tiver dúvidas, estamos à disposição.